Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, e hoje vai ser bem bacana, porque nós vamos conversar aqui com a Célia Regina, que é a presidente do Sindaerj, conselheira na Associação Comercial do Rio de Janeiro, em mais de um conselho, mais de um think tank da casa, e com Cláudio Rosa, do Nas Ondas. Então vem com a gente que vai ser bacana, hein? Célia, fala pra gente como é que é essa história toda, o que é o Sindaerj, como é que funciona hoje o despacho aduaneiro, como é que a gente dá um fluxo melhor a todos os negócios que podem acontecer, porque se não em peças e partes, em produtos inteiros. E a associação comercial tem tudo a ver com essa história de comércio exterior. Ela nasceu para que conversassem os comerciantes da época, e na época o que você tinha eram produtos importados. Então conta para a gente um pouquinho. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, estou aqui muito feliz em estar com vocês dois, e o convite da associação comercial, né? Na associação eu estou nos conselhos de logística e de comércio exterior. Mas você puxou um assunto muito bacana, né? Essa casa começou com isso, que era tudo importação, não tinha outra forma, né? Barão de Mauá, o que ele não importou, o que ele não trouxe para esse país, né? Para que nós éramos aqui a capital, a monarquia. Então, de lá para cá mudou muita coisa, lógico, né? Tecnologia, todas essas coisas. E estamos na porta de uma grande mudança agora com a entrada do INPE, que é uma declaração única de importação, e o seu catálogo de produtos. Isso é a Receita Federal e todos os órgãos anuentes, todos que estão envolvidos dentro de uma importação ou de uma exportação, vão estar num portal único. Hoje esse portal já está praticamente pronto, já está em funcionamento e vão entrando suas fases. A exportação já está toda lá, a gente já tem um mapa ali, a gente tem a Anvisa, alguns estados já estão com seus Cefaz. E a grande entrada agora é da declaração de importação. Isso vai ser um divisor de águas muito grande. E vai ter uma facilitação, mas como todo início de processo, vai ter aquele impacto. Nós temos que nos preparar para isso. E essa casa aqui é a casa do comércio, né? Então, assim, o comerciante, principalmente o comerciante, ele tem que estar começando a se preparar. Eu costumo dizer que a indústria está um pouco mais preparada para esse catálogo de produtos, porque a indústria já tem os seus itens catalogados, né? Ela produz, então ela tem lá o parafuso, a matéria-prima, ela tem uma porquinha, todo um monte de coisas que ela tem. Já está isso tudo catalogado, ela já tem todos os detalhes. Mas o comércio não. O comércio ele traz o produto pronto. Então, eu acredito que vai ser o mais afetado para se preparar. Esse canal aqui está sendo muito bom para a gente alertar aí todos os importadores, do pequenininho ao grande, porque o catálogo de produtos você vai ter que descrever item por item da composição do produto. Então, você tem muitas perguntas. Você tem NCM, que é a classificação fiscal, com 30, 40 itens para você responder. E não vai ter a fuga do outros, porque quando você clicar o outros, se era 30 para responder, vai virar 50. Então, você não tem como fugir dos outros, que a gente acaba sempre indo nisso. Então, é uma preparação, a gente está trabalhando para isso, divulgando. Estamos aqui agora também divulgando isso, né? E é isso. Agora, tem uma porção de coisas envolvendo dentro da nossa área, né? Desde essa situação que a gente está vivendo agora dos $50, que é super injusto. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa física compra um brinquedo para o seu próprio filho. Ele entra e não paga imposto, $50 são R$250, e esse produto vem sem metro. Então, assim, você não sabe se a tinta que o seu filho, aquele brinquedo, seu filho vai colocar na boca, aquela tinta é tóxica ou não. E aí o comerciante, que tem uma loja, que paga imposto, que está vendendo esse produto não por 250, ele está vendendo por 350, R$400. Lógico, porque ele pagou todos os impostos. E ele passou pelo Inmetro, foi verificado se aquele produto tem ou não, é tóxico ou não.
Então, assim, não estou nem colocando... Estou colocando que é risco. Isso não é só um brinquedo. São produtos para a saúde, belezas, né? As mulheres compram para o cabelo, para o rosto. Então, assim, desde isso que a gente tem uma situação que a gente tem que... E como a Casa do Comércio tem que defender isso, porque está sendo muito injusto isso. O comerciante tem que vender, ele não consegue vender a menos de R$ 250, porque ele está pagando imposto. Se ele não pagar igual os demais, porque o limite é 50, ele não vai vender por 250, ele vai vender por 100, 100 e alguma coisa. Quantos bilhões acontecem na economia com esses que deixam? Que deixam, né? E até... esse assunto, até uma rastreabilidade da sua carga. Né? Eu acabo agora, antes de chegar aqui, um cliente falou assim para mim, nossa, eu estou com a minha produção, estou muito preocupada com a minha produção. E onde é que está meu container? A gente tem um tracking para achar, mas a gente tem lá, é muito pouca coisa. E depois tem mais isso. Esse cliente usa o Porto do Rio de Janeiro, porque é um porto maravilhoso, né? A gente tem um Ministério da Agricultura e uma Receita Federal aqui, a Anvisa, que funcionam muito bem. Então, ele, antes de usar o Porto de Santos, né? Nada contra o Porto de Santos, que ele está no interior de São Paulo, ele usa o Porto do Rio, porque aqui é muito mais ágil. E aí ele leva essa carga de caminhão. Então, ele também precisa rastrear, né? Porque a gente tem um problema aí de rastreabilidade, para saber onde está. Então, é muito vasto. A gente não vai ter um podcast só, não. Se deixar, eu vou ficar aqui vários dias aí falando com vocês. Não, então, já está escalada para falar vários dias, porque isso aí é uma questão que afeta o nosso dia a dia, afeta o dia a dia dos negócios. Você passou por essa questão do produto ser adequado ou não para uso, e, por vezes, as pessoas confundem a fiscalização e põe o nome de burocracia. Peraí, se você tem uma equipe de engenharia onde tem a sociedade civil organizada, junto com os órgãos de definição de que produtos são adequados para a nossa população, determinando o que deve ser, a fiscalização nada mais é do que proteger o cidadão. Imagina, ele compra aquela determinada bonequinha e a filha com 2 anos morde a bonequinha, que é normal de qualquer criança. Ou a gente vai dizer para a criança, não, a criança está errada, ela não tem que morder. Não deveria. A gente, como pai, fala, não deveria, mas acontece que vai morder. E vai soltar aquela pecinha, ela vai engolir. Aí depois vem o desespero. Nossa, ela engoliu, meu Deus! Peraí, o Inmetro passou na televisão várias vezes, em vários momentos, falando, olha aqui, esse produto, a tinta contém chumbo. É isso que deve sair na boca da criança? Então é muito por aí, a fiscalização ela tem a função de proteger. Desvios a gente deixa fora, mas a fiscalização tem a função de proteger. E você falou uma coisa que é a questão do traqueamento, o acompanhamento desses produtos, porque é uma aflição muito grande. A gente encomenda o produto, uma máquina para produção. Encomendei um momento para a minha fábrica uma máquina, um conjunto de máquinas, que esse conjunto de máquinas levou 8 meses para ser fabricado e sair dos Estados Unidos e vir para cá. E a minha agonia, que a fábrica estava pronta, o prédio construído, tudo direitinho, e aí vem um dos meus fornecedores falar assim, nossa, a gente teve um problema gigante, o Warren Schiller caiu do navio. Como? Como que o Schiller caiu do navio? Não, caiu do navio, agora a gente vai botar numa produção rápida, em 3 meses. Peraí, o shopping está pronto, ele precisa ter o resfriador de líquidos lá para gerar ar-condicionado, então tudo aquilo ali para. Só que ele soube um bom tempo depois, então a questão do traqueamento. As minhas máquinas chegaram dentro do tempo regulamentar, mas a ansiedade da gente saber e não ter tangibilizado isso, é possível, Cláudio, fazer esse traqueamento? Sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Por que é um paradoxo? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, um percentual elevadíssimo das peças ainda são importadas. Mesmo as indústrias no sul do Brasil, onde você vê muito o pessoal, não agora mais, infelizmente, grande parte dessas indústrias foram afetadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina tem um senhor parque também de empresas que fazem equipamentos de rastreamento.
mas eles possuem peças importadas. Então, as peças importadas hoje têm uma tarifação que é completamente irreal e injusta, porque dissesse assim, bom, se esse produto está competindo com um produto genuinamente nacional? Não, porque ele não existe, é inovação. Então, eu digo assim, a gente não tem como começar e nem gerar isso como um produto nacional, porque os custos são elevadíssimos. Então, a importação é necessária, sim, mas a importação de produto pronto é uma coisa que praticamente inviabiliza o negócio. Em larga escala, nem pensar, você não consegue fazer. A de componentes eletrônicos, sim, você até consegue. Mas o que já existe, por exemplo, para essa questão que você colocou? Já existem, por exemplo, etiquetas adesivas que têm rastreabilidade. Você pode botar num container, você pode botar numa caixa de papelão, tem vários. Porque o adesivo e tudo mais, porque o rastreamento é o mesmo. A diferença é só o material de qual compõe a etiqueta. E a captação disso. Se ela é para uso externo, se é para uso interno, se você vai botar numa caixa de papelão, num pallet, ou se você estava botando num container, os materiais são diferentes, mas a tecnologia é exatamente a mesma. Por exemplo, o pessoal de rastreamento de carga e recuperação de carga roubada adora usar uma tecnologia chamada LoRa, que LoRa é a abreviação de Long Range, porque é uma das poucas tecnologias que não tem jammer. Jammer é aquele bloqueador que se coloca em presídio, se coloca em outras coisas. Porque a primeira coisa que a quadrilha de roubo de carga faz é instalar o celular. Botar um jammer, bloqueia o celular, porque aquele caminhão que era rastreado pelo 4G, 5G e tudo mais, desaparece naquele momento. E não tem jammer para LoRa. Entendeu? Então, isso... eu nem trabalho com recuperação de carga, mas isso eu fui um tempo atrás, uma palestra em São Paulo de IoT, né, de internet das coisas, que como eu falei na outra vez para vocês, para mim deveria ser a inteligência das coisas, porque a internet tem muito pouco a ver com o que essa coisa faz, mas a inteligência tem tudo a ver com o que a coisa faz, né? Então, esse pessoal ama esse tipo de tecnologia, porque ele rapidamente você consegue fazer com que um caminhão avise até um outro caminhão que tem a mesma tecnologia para dizer assim, olha, avisa lá que a carga está sendo roubada, que o caminhão está sendo roubado. Então ela pode fechar até mesmo uma comunicação. Ela faz peer-to-peer, essa é um caminhão, ou ela faz, por exemplo, a primeira torre que ela encontrar e ela vai e descarrega isso, entendeu? É como essa aqui. Isso consegue diminuir o custo do transporte, porque você diminui o valor do seguro. Isso é fantástico. Eu estou trabalhando nisso para uma empresa de logística que exatamente é isso, porque as pessoas precisam saber, por exemplo, aonde está o vagão de trem? Eu vou receber uma carga no porto de Rio de Janeiro, porque eu estou no Rio de Janeiro, né? Então, eu vou receber várias coisas. O meu agente de carga vendeu um transporte, vai chegar um navio de minério, um navio de containers, um navio não sei o quê. E eu tenho que montar uma composição de trens, de vagões no meu trem, para trazer aquele... Onde estão os vagões? Sim. Onde estão os vagões? Porque você tem um sistema de controle de inventário, você registra todos os vagões, mas você tem uma malha ferroviária que está distribuída. E você precisa saber onde está cada um dos vagões para montar ele numa composição e mandar esse trem para o porto para buscar. Onde estão os vagões? E não é só ir nos vagões, não. Não, eu estou falando de vagões por causa... Eu já estou viajando. O cliente, considerando o cliente uma operadora de logística, né? Então, mas se você é dono do container, eu também tenho que saber... Não, ele está no vagão tal... O seu container que tem aquela identificação única, ele está no vagão tal. E o trem parou porque quebrou a locomotiva. Vai fazer, opa, tem que estar parado lá porque quebrou uma locomotiva. Então, já existe tecnologia para isso, mas essa tecnologia, quem tenta desenvolver uma solução nacional para ela, sofre com uma taxação realmente absurda. Então, você não consegue, dentro de um processo de inovação, porque, assim, eu não estou derrubando alguém que já tem uma indústria estabelecida. Não, eu estou criando uma coisa que não existe. É disruptivo. É disruptível. Então, Cláudia, a gente tem uma solução dentro do comércio exterior, que são os ex-tarifários. Só que o ex-tarifário, desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Não. Porque é uma área de tecnologia. Não, tudo bem. O tempo que leva para você conseguir a aprovação do ex-tarifário
né, que não é pequeno, a gente entende, tem que entrar com o projeto, apresentar toda uma papelada, documentação. Depois isso fica 30 dias, né, para ver, tipo, olha, alguém aí consegue fazer aqui no Brasil? E aí, se depois de 30 dias isso não acontecer, você vai passar por outros processos, tal, até ter uma publicação. Então, isso leva, às vezes, 6 meses ou até mais, depende muito da época do governo. E aí a tecnologia já foi embora, não é isso? Ou eu estou falando, falando, porque assim, o tempo que você vai demorar para todo esse processo, que não vai ser só 6 meses, já tem um trabalho, imagina o seguinte, olha só, uma tecnologia nova, eu tenho 30 anos de experiência, sou engenheiro mecânico, né? Pós-graduado em cidades inteligentes, não sei o quê, outras coisas todas, mas no fundo, estamos falando de uma tecnologia que pode ser aplicada em várias coisas de inovação. Beleza. Você começa num mercado inexistente, porque as pessoas têm a necessidade, mas elas não sabem nem que existe uma possível solução para aquele problema dela. Eu aprendi que uma inovação leva aproximadamente 4 anos para ser conhecida no mercado. Conhecida como um produto comum, corriqueiro. Só que olha o cara que vai começar, olha a dificuldade que ele tem. Ele tem que acertar o tempo, porque se ele começar cedo demais, ele morre, porque acabou o fôlego financeiro dele. Porque ele teve que desenvolver um mercado, oferecer a solução dele, o mercado começar a entender que aquilo é real, é válido, mas quando ele está pronto para ir, ele já acabou. Tipo, já acabou meu dinheiro, já acabou tudo, já passaram-se anos e as coisas não aconteceram. E a gente aqui tem recebido muita gente assim. Muita gente assim. O Centro de Negócios da Associação Comercial tem o objetivo de minimizar e otimizar todo esse processo, entendendo o que a Célia precisa, o que ele tem a oferecer, sim, como que a gente dinamiza melhor esse sistema, esse ecossistema, sim, de negócios. Então, a gente entende, a gente recebe gente falando assim, puxa, será que tem como investir na minha startup, assim, o assado? E projetos excelentes. Então, a gente tenta fechar esse match também, temos vários investidores, fechar o match do investimento. Sim. Mas a gente entende, esse time é muito difícil. É difícil. Muito e difícil. A necessidade de você ouvir da boca dela qual é o problema dela, para poder resolver o problema dela. Para além daquele que você imaginou que pode existir. Você tem o tempo da receita, o tempo do desenvolvimento de mercado, o tempo não sei o quê, etc e tal. E eu digo assim, bom, agora... E porque normalmente o consumidor final, ele não está acostumado em inovação. A parceria na inovação é muito importante. Por quê? O cara procura um produto de prateleira, mas inovação não é isso. Ele não está lá na prateleira te esperando. Ele olha para o produto que é a necessidade dela, desenvolve, às vezes, um produto que pode ser replicado depois, mas no início não. No início é feito quase que artesanalmente. E eu tenho que começar com um produto que não existe, pagar uma tarifa de importação que é proibitiva. Então, quando o cara olha isso aqui, porque quando um produto hoje em dia, essa é a sua área que você sabe, mas ele quase custa o dobro ou mais que o dobro. Não, um produto com importado. certeza. Tipo assim, na mão, no final, depois de você pagar imposto de importação, ICMS, ISS, é lá de tudo. Você paga tudo e mais um pouco. Sem um mercado. Célia, essa nova forma de se notificar e o processo para importação, né? Ele vai simplificar para uma startup, de repente, porque eu fico imaginando, a startup, de repente, vai comprar lá o de R$50, o de $50. Para começar. Para começar. Um de 50, outro no para poder provar para você que funciona. Não é um brinquedo, não é uma solução para o seu problema. Você precisa ter uma prova de conceito para poder mostrar que, olha aqui como é que funciona. Então, como é que funciona? Esse sistema vai facilitar ou não vai facilitar? Ele vai facilitar em algumas coisas, só que tem coisas que não mudam, né? Os impostos continuam sendo os mesmos, isso não vai mudar. A gente vai ter uma mudança aí quando a gente tiver realmente essa reforma tributária fechada, né? Porque não sabe muito o que vai acontecer, o que vai, né? Acho que esse é um podcast que eu não quero participar. Mas a gente já tem feito essas discussões, viu? Eu escuto, mas eu não quero participar. Então, assim, hoje a gente tem realmente uma carga tributária de no mínimo 85%. E para o pequeno, isso às vezes chega a 100% até mais. Porque você tem, eu vou
eu acho que tem muitas pessoas que estão querendo começar a importar, então eu vou ser um pouquinho didática aqui, tá? Então, por exemplo, você vai trazer uma carga, esse tipo de material que é de inovação, de tecnologia, ele não vem marítimo, ele vem aéreo, tá? Porque o tempo dele e a quantidade. Então, no marítimo, se você tem uma carga de 30 quilos, 50 quilos, ela não compensa, ela sai mais cara do que o aéreo, né? Porque você vai ter que trazer ela num container de uma outra pessoa, que a gente chama de consolidado, num consolidado. Então, isso tem o tempo, o fator tempo, porque o consolidado é assim, espera juntar. Espera juntar. Então, assim, o fator tempo só mesmo do navio já tem uma questão que demora mais. E isso para tecnologia não funciona. Cara, não quer esperar 2 meses. Mas vamos, mesmo que seja 30 dias, ele tem um mínimo. Tá? Tem uma taxa mínima ali dentro daquele container, aí ele tem um adicional de marinha mercante, que existe, que hoje, graças a Deus, caiu para 8%. Então, ele não funciona pelas taxas mínimas. Aí você resolve trazer aéreo. Né? Você resolve trazer aéreo porque o valor da mercadoria, o tamanho dela, o peso e tudo. Mas no aéreo também existe um mínimo de taxa de aéreo. Tá? E aqui no Brasil, que é um comentário meu, Célia, não é nem de como presidente do sindicato, porque eu não posso fazer esse comentário, né? Eu acho que não posso. Eu acho injustamente, tá? É injusto você pagar imposto pela modalidade de transporte que você escolheu. Tá? Então, eu vou abrir um pouquinho mais e vou dizer o seguinte. Eu tenho um contrato, eu trago toda a minha carga marítima. Tá? Eu já vi isso, vários clientes acontecerem. Eu trago tudo marítimo, eu trago um container. E aí vem essa diferença, porque como o frete faz parte da base de cálculo de imposto, na hora que eu tenho um container, vamos supor que ele custa $2.000, ele custa $2.000 para colocar uma azeitona. Ele custa $2.000 para colocar carga até o teto. Então, eu pego esses $2.000 e distribuo para uma quantidade maior. Então, é isso que me faz o meu preço reduzir, né? Minha escala. E aí eu estou lá com um container, vamos colocar que seja, vamos colocar, não sei, um aparelho qualquer que eu esteja importando, e eu tenho um prazo para entregar. E aí o navio atrasou, a produção atrasou, aconteceram várias coisas inerentes. Então, eu quero entregar no prazo, pelo menos eu combino com o meu cliente, assim, olha, eu vou te entregar uma parte, já te adianta? Né? Porque você me libera da multa, ou vou entregar inteiro, e eu não quero perder esse cliente de jeito nenhum, então eu vou trazer esse embarque aéreo. Então, aquele frete de $2.000, ele vai virar $30.000 se for aquele container todo. Então, se eu ia pagar 50 mil de imposto, eu vou pagar 150 mil. Então, eu, antes de ser penalizada, porque o meu processo atrasou, a fábrica não me entregou, seja lá quem for que aconteceu no meio do meu processo, que vai me dar um custo muito maior, de $2.000 para $30.000 de um frete. Tá? Então, eu já estou sendo penalizada ali. Vem o governo e diz, não, você resolveu trazer aéreo, o seu frete é mais caro, você vai me pagar mais imposto. É inacreditável que a modalidade... Você paga pelo frete. Você vai pagar mais imposto porque a mercadoria é a mesma. A mercadoria é a mesma, a quantidade. E você paga, evidentemente, acredito eu, mais caro para transportar pelo modal aéreo do que você paga para transportar pelo ferroviário ou o marítimo. Aí não, ainda tem um imposto. Olha, se você for importar, sim, é mais caro. Por que tem isso? Porque, assim, a base de cálculo... Qual é o entendimento? Então, o entendimento... A nossa legislação ela é muito clara. A base de cálculo dos impostos, né, do imposto de importação, do IPI, do PIS e COFINS, ele é o valor CIF. O que é o valor CIF da mercadoria? É o valor da mercadoria mais o seguro, se é que você contratou. Você não é obrigado a contratar o seguro, na ponta. Mais o frete. Essa soma, então, se você tem uma mercadoria de $1.000, você tem um frete de $10. Não, você tem uma mercadoria de $1.000, você tem um seguro de $10 e um frete de 40, você vai pagar imposto em cima de 150. Ainda tem mais. Espera aí que não fica só nisso. E aí vamos supor que você tem aí um imposto de 10% de imposto de importação. Então, $150 e 10%, $15, certo? De imposto de importação. E o seu IPI também é 10. Só que o seu IPI não vai ser em cima de 150. O seu IPI é em cima de 150 mais os 15 do II. É em cima de $165.
Eu não vou te perguntar por quê, porque... Eu não sei também te explicar, porque isso foi feito antes de eu nascer, então estou fora. É quase que inacreditável, mas é verdade. Mas é verdade. Aí, né? Cobra 20, mas que seja na base. Assim, não que eu queira que aconteça isso, mas tem que ter uma lógica. Não, essa existe é a forma lógica. O aéreo emite mais CO2 do que o marítimo. Então vamos... Não. Tem que ter uma lógica, entende? Não, a base de cálculo dos impostos é o valor CIF da mercadoria. E o valor CIF da mercadoria eu não são consigo esses três entender por que você paga imposto pelo transporte. É isso que tá. Não faz sentido nenhum. Esse é o problema. A parte do transporte tinha que estar fora. Porque você já está pagando. Até porque ele já paga, né? Quando ele emite uma nota fiscal para você pelo transporte, ele está pagando imposto. Aí, por você estar usando ele, você também paga. A gente não sabe qual é a legislação na origem, né? Se ele está pagando ou não lá. E independente se esse frete aéreo ou marítimo, tá? Ele seja pré-pago, se ele seja pago por quem está exportando ou pago por quem está recebendo, ele é base de cálculo de qualquer forma. Tá? Ele entra na base de cálculo. Então, mas a gente acabei me perdendo aí no... Não, mas explicar isso, acabei me perdendo no início da pergunta. Olha só, mas se ele paga um produto, se o produto custa 1.000 e o fornecedor lá da China vai dizer, não, eu entrego aí para você, esse fornecedor da China vai dizer, olha, é 1.000 mais 100, eu vou te emitir uma nota fiscal de 1.100, porque eu estou pagando isso. Então, quando você vai pagar o imposto aqui de importação, você está pagando em cima dos 1.100. Então, o transporte também tem imposto pago e pago no Brasil de uma forma ou de outra. Sim, não, ele é pago. Você vai pagar de qualquer jeito. O que a gente estava começando no início era o custo, né? Então, assim, esse cálculo, quando alguém me liga, né? Porque as pessoas às vezes ligam assim, eu quero importar não sei o que, um copo de vidro. E você pode ver quanto é. Eu falei, mas, filho, eu preciso saber do valor do frete, preciso do valor da mercadoria. Não é assim. Não. Então, você quer ter uma ideia? No mínimo é 85% do valor CIF. Um valor CIF. Então, se o valor CIF aéreo é $150, você calcula mais ou menos uns 85% disso. Se ele marítimo não é 150, é 110, é 85%. Isso no mínimo. Mas você chega a mais. Isso é uma média que a gente faz, né? Uma média que a gente faz. É lógico que você, com uma importação de maior escala, se você coloca 3, 4, 5 contêineres no mesmo BL, você vai gerar alguns custos menores, tá? Então, você tem uma produção de escala. Mas você também tem que ter dinheiro para investir, que é que o Claudio falou aqui, né? Então, assim, o cara está numa startup, ele está começando. Os impostos são iguais, independente. Se você é uma microempresa, se você é uma MEI... Se você está importando para inovar e criar um novo mercado... Não interessa. O que você tem na legislação são algumas situações, como eu disse, um ex-tarifário que você vai trabalhar e mostrar para o governo que aquele produto... Isso a gente usa muito para máquinas, tá? Isso para o pessoal que importa máquinas que não são fabricadas no Brasil... ampliação de fábricas, essas coisas são muito utilizadas o ex-tarifário, tá? Você tem que provar que isso não tem nada aqui. Uma outra solução que você pode, às vezes, trazer, você pode ter para o pequeno aí, é ele fazer uma importação temporária para testes, tá? Então, ele trazer, mas ele vai ter que devolver isso. Né? O período é um ano, não é isso? Não, o período aí vai depender do projeto dele e dependendo de como ele vai fazer, de como vai estar isso, ele não vai trazer sem pagar imposto. Ele vai trazer, é meu remédio, ele vai pagar 1% do valor do imposto ao mês, tá? Então se ele fica mais tempo... E aí ele tem que pedir, ele vai fazer uma solicitação, o despachante aduaneiro dele vai conversar com ele, vai falar, você vai trazer para quanto? Eu quero ficar aqui 6 meses, tá? Eu vou dar um exemplo, uma máquina de refrigerantes, tá? Um modelo novo. Eu quero trazer um modelo novo, que eu vou pegar uma máquina de suco natural, porque a gente é... Pois é, uma máquina, seja o que for, vou dar um exemplo, né? Mas uma máquina mesmo de refrigerantes, onde a gente vai colocar uma tecnologia nova. Tá? Mas eu preciso daquela máquina, eu preciso do modelo que está lá fora para trazer para cá, para poder fazer testes, para poder adequar e tal. Eu consigo trazer essa máquina, eu informo a Receita Federal que essa máquina vai ficar aqui para fazerem testes, etc. Eu vou ter um contrato de empréstimo, o dono dessa máquina lá vai fazer um contrato para a gente de empréstimo, e por um tempo X. Vai ter o tempo ali naquele contrato. Então, você vai entregar isso para a Receita, vai mostrar, dependendo de como for feito isso,
você não vai pagar nada. Vai ficar suspenso os impostos. Você vai ter um prazo para devolver. Tem que devolver a mesma, obviamente, tal. Então, o que você vai pagar aí é o frete. Armazenagem. E tem mais uma perna da ida de então, volta. e aí e você vai voltar, você tem que voltar com ela para dar baixa nessa importação que a gente chama de temporária. Agora, peraí. E se esse produto é roubado no meio do caminho? Você tem que ter... Não, então, problema gigante, você tem que ter seguro, dependendo do valor, você tem que ter seguro para ela, ou tem que ter uma empresa ser responsável por ela. E se você quiser resolver ficar com ela, depois de tudo isso, falar, desmontou tanto, tá toda aqui, o cara lá me deu, você tem a possibilidade de ficar com ela e pagar os impostos, sem problema nenhum. E se ela entrou como uma finalidade comercial, que a gente fala, né? Um exemplo que eu posso te dar de comercial é você trazer um modelo de um carro novo que você quer fazer propaganda aqui e você ainda não tem ele. Então, você vai expor, você vai passear com ele por vários estados, expondo. Isso já tem uma finalidade comercial. Então, a Receita te fala para você me paga 1% do valor do imposto ao mês. Então, se eu vou ficar 6 meses, eu vou pagar só 6% do que eu devia. E depois eu devolvo o carro. Ou, se eu resolver ficar com o carro aqui, eu vou pagar o imposto e vou abater o que eu já paguei. Tá? Então, assim, o que eu aconselho aqui, como despachante aduaneiro, já há mais de 40 anos nessa área, tudo, é que as startups, o pessoal que queira fazer importação, o primeiro passo a fazer é procurar um despachante aduaneiro para ele ir explicar. É como se fosse um advogado, sabe? Explica o que você pretende, o que você deseja, o que você quer. Não tenta fazer malabarismo, mandar por DHL, vai passar o primeiro, vai passar o segundo e depois não vai passar mais. Como pode não passar nem o primeiro, né? Nem o primeiro. A Receita Federal tem um gerenciamento de risco, tá? Eu falo que a gente tem um chip no corpo da gente. A Receita Federal sabe o que a gente gasta, o que a gente não gasta, o que a gente compra. Então, tem um gerenciamento de risco, não é justo, sabe? A gente tem que entrar nessa esfera. Não é justo que uma empresa... Pode ser se a legislação não é justa, é uma coisa, né? Mas o que está aí da legislação, a gente tem que entender isso. Não é justo que as pessoas comecem a trazer por mala ou por DHL, seja aquilo, e não paguem imposto, né? Então, o gerenciamento de risco da Receita é para isso. Ele é para isso, ele é para buscar essas alternativas erradas que estão fazendo. A gente pode brigar que o imposto está muito alto, que não está justo pelo frete e que as startups poderiam ter um benefício dentro de uma legislação. Mas dentro da legislação atual hoje, dentro do legal, a legislação é muito clara, tá? Então, assim, e cada vez mais isso se fecha, né? Isso se fecha porque está aí a sua tecnologia, né, Cláudio, que você gosta, está aí ela cercando. E tem que cercar. É a história do brinquedo, é a história de um produto de beleza que você vai passar no rosto e vai acabar. Imagina uma menina aí novinha, de, sei lá, 17 anos, 18 anos, passar um creme e arrumar. Então, Posso assim, falar da minha de 10 anos, que fala, papai, compra isso, compra aquilo. Eu falei, cadê o selo do Inmetro, meu amor? Que às vezes esse produto está até lá numa loja, né? Sim, ele está na... Infelizmente, de repente, está na loja sendo vendido e entrou de alguma forma diferente. Aí a Receita que tem que... E aí eu que pego, tá fiscalizando, né? Eu pego aquilo e falo, cadê essa máscara? Ela que não é máscara, para quê? Suavizar a pele, mas já é suave, o máximo de suavidade, você tem 10 anos. Não, mas ela quer. Tá bom, então vamos olhar aqui e ver se tem Inmetro. Mas não tem nenhum selo do Inmetro aqui. Não compre. Ah, não, mas a moça... Papai, olha só. Olha aqui no TikTok. Olha aqui a moça. Vamos perguntar a moça do caixa. Meu amor, eu não vou perguntar a moça do caixa, porque nem ela talvez saiba disso. Então, é realmente preocupante essa questão, essa informação que você está dando, ou essa recomendação de caminhar certinho e brigar. É lógico, aqui é a casa que a gente vai brigar por melhores situações, por melhores possibilidades de negócios, de desenvolvimento, mas dentro do legal. Dentro do legal, porque existe todo um processo que precisa ser cumprido, né? Então, essas redes sociais, né, e esses YouTube, se você for lá pesquisar, tem assim, quer importar? Faz isso, faz aquilo. Não, outro dia eu estava vendo, na verdade eu fui curiosamente procurar no YouTube, porque num evento da Receita Federal, todo mundo aqui já assistiu ou vai assistir aqueles programas da Receita Federal, e tem de outros países também, que é a área restrita.
né? Mostra o pessoal sendo pego e tal. Sim, Colômbia. E tal. E vamos falar de Brasil De aqui, São né? Paulo. São Paulo aparece direto no programa. Direto. Então foi o pessoal deles, eles estão indo, estão mostrando também as coisas nas cargas pra gente, né? Porque o esquife, que é vamos supor, uma pessoa, seja onde for, acontece um acidente, ela venha a falecer, um estrangeiro num outro país, né? Você tem que fazer um translado. Pode ir até as cinzas, ou pode ir coisa. Isso tem que passar por um scanner. Isso não passa direto. Então, tem toda uma fiscalização e uma inteligência por aí. E aí a gente estava num evento falando sobre essa do INPE, sobre o catálogo de produtos, tentando mostrar para os importadores o quanto isso é importante. E foi mostrado, esse pessoal da área restrita mostrou para nós várias situações. E uma delas, eles mostraram que tem no YouTube, e eu fui ver, de gente ensinando como é que se passa pela Receita Federal sem ser pego. Eu vendendo cursinho para isso. Então tem de tudo. Gente, tem uma inteligência artificial que a própria Receita Federal sabe se você comprou a tua passagem aérea de dinheiro ou não. Você está vendo aquilo na televisão e as pessoas vão lá no YouTube e conseguem acreditar nisso. Então, um TikTok, um Instagram, essas vendas, os pais têm que tomar muito cuidado, porque as crianças elas estão recebendo essas informações que nós, quando éramos crianças, não tínhamos essas informações. As informações vinham dos nossos pais que tinham experiência. Que era uma referência. Hoje a referência tem que se tomar muito cuidado. A referência é falta de referência. Isso aí. Então, a gente já até meio mudou de assunto. Mas aí é um pouco cultural, não, a gente não mudou de assunto, porque eu acho que é bem por aí. O que nós, que somos empresários, que somos líderes, o que a gente está direcionando? De que forma nós estamos direcionando os nossos negócios? Porque o que você está falando, o brasileiro tem aquele modelinho do esperto, né? Ah, mas ele pagou 85% porque ele é bobo. Porque eu sou esperto. Inclusive, olha, eu vi aqui no TikTok. O TikTok é para 10 anos e é para 80 anos. Eu vi no TikTok que dá para fazer assim ou assado. Por que a gente não faz? Porque o risco é baixo. Porque não sei o quê. Porque... Amigo, o que eu acho que falta é essa comunicação. Esse meu empenho aqui em compartilhar essa informação é o que vai mudar para você que está assistindo a gente. Então vai lá, se inscreve no canal, curte para você receber novas informações e saiba de uma coisa, tem um time aqui muito bem preparado. Se você está pensando, ou se você já faz negócio no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil, vem para cá, porque talvez você encontre um cenário diferente de um time. Não somos muitos, mas somos muito empenhados e muito capazes. A gente precisa de mais braços, né? Não, Célia, né? Não, com certeza. Cláudio, Sim, a gente precisa de mais braços. Então vem para cá, porque é esse time que vai lutar por reduzir um imposto de forma legítima nas câmaras legislativas municipais, nas estaduais, na federal, para que a gente tenha um Brasil mais eficiente, um Brasil mais inovador. Um Brasil, a importação faz parte do processo, porque nós não somos bons em tudo e precisamos ter essa consciência. Não é um protecionismo nacional tosco que vai fazer a gente crescer. Precisa da proteção, mas nós precisamos ter consciência onde nós somos eficientes. Nós somos eficientes nisso. Então vamos caminhar nisso aqui. Onde eu não sou eficiente, importa, porque esse produto faz parte desse processo ou vai me ajudar na agricultura. E eu preciso de um trator que, por acaso, de um implemento que é importado. Você começa a agregar valor à sua mercadoria e isso também é uma questão também de exportação. Você pode começar a exportar o teu produto. Então, você vai agregando cada vez mais. Mas é importante você olhar também para a qualidade. A gente estava falando tanto no Inmetro, né? É engraçado porque a gente evoluiu como consumidor muito, mas outro dia eu tive uma experiência, eu estava querendo comprar pneu para o meu carro. Aí eu peguei a etiqueta, como engenheiro, né? Peguei a etiqueta do Inmetro e comecei. Você tem o pneu com a classificação tal e tal da etiqueta? Está lá na etiqueta do pneu, né? Não, nós temos o pneu da marca X, Y, Z. Não, eu não estou olhando para a marca, eu estou olhando para a classificação do Inmetro. A gente não tem acesso.
pessoal da loja de pneu, seja online, seja o quê? O especialista em O pneu. especialista em pneu não tem acesso à classificação do Inmetro. Porque, olha, eu quero comprar um carro que é para uso da minha família, então eu quero saber se ele é mais seguro, se ele é mais econômico, não sei o quê. E tem um órgão, que é o Inmetro, que teve o trabalho de fazer isso e botar lá. Então, quando você compra um produto com sob vias suspeitas, ele não vai ter etiqueta do Inmetro, ele vai ser perigoso para sua família, vai ser perigoso para você. Então, a gente, realmente, a educação no consumo também faz com que o mercado evolua e cresça na régua de qualidade. E segurança, óbvio, né? Então, assim, é muito importante essa parte cultural, porque a gente está evoluindo em muitas coisas, mas como consumidor, apesar de ter um bom código de defesa do consumidor, a gente ainda esquece de olhar as ferramentas que a gente tem para nós mesmos, olhar, tipo, se esse produto vale a pena ou não, esse produto não é seguro para minha família, não vou comprar. Eu acho que passa muito por aí pela comunicação, né, não, Célia? Então, as pessoas têm que procurar as informações em locais confiáveis. Né? Você buscar informação em Instagram e TikTok da vida é completamente louco. Ou por alguma coisa que passaram para você pelo WhatsApp. Então, assim, está mais do que provado que essas coisas não funcionam. Vai lá, procura, sabe? Você quer comprar uma geladeira, você vai comprar onde? Sabe? Você vai buscar a informação dela na loja, no TikTok, onde você vai. Eu procuro no fabricante que eu estou querendo. Isso. Tá? Então, eu vou lá no site do fabricante, que no site do fabricante ele me dá tudo. Ele me dá potência, sabe, se ela gasta muita energia, se ela não gasta e tal. Então, vai buscar informação, porque a internet está aí, não é só para o TikTok, ela está aí para isso. Então, ela te tira as suas dúvidas sem problema nenhum. Então, eu acho que a falta da informação está sendo muito grande de busca, está indo pela facilidade. Vamos no fácil. Não existe mais confirmação da fonte, né? Se no jornal acabaram com a função de revisor, né? Eu digo assim, porque antigamente tinha uma pessoa que olhava assim, não, isso aqui, não, peraí, qual é a fonte disso aqui? Porque ele sabia que ele podia sofrer um processo se tivesse colocando uma fake news. Mas hoje em dia tem fábrica de fake news e pouca coisa acontece. E fake news pelo prazer da fake news. Sim. Não é nem... Eu imagino, em muitas delas, é só para aparecer. Ele contou uma história só para aparecer. Mas que causou danos para um bolo de gente, ou não consegue nem dimensionar o dano que pode causar. Eu costumo dizer... essa é uma frase muito antiga da minha avó. Não tem almoço grátis. Não existe. Não. Então, assim, as pessoas acreditam que vão... Tá barato por quê? Não, as pessoas... Sabe, tem uma coisa assim absurda. O pessoal acredita que vai gastar R$5.000 num cartão de crédito por mês e vai pegar uma viagem com milhas, entendeu? Na primeira classe. Sabe? E em 6 meses. Então, assim, compra quem quer. Porque, assim, gosta de ser enganado. Me desculpa a frase, mas é por aí. Então, assim, quando tem muita facilidade, dá uma procurada, sabe? Vou aproveitar. Olha, o comércio deve ficar fica uma loucura no novembro, quando tem a Black Friday. Então, vamos comprar essa televisão, ela custava 10 mil, hoje está 3 mil. Não tem. Célia, caminho curto, você falou tudo. Caminho curto não te leva onde você precisa chegar. Então, eu acho que é muito por aí. Essa síndrome, eu posso dizer que é síndrome de esperteza. Opa, falamos junto. Jinx. Essa síndrome de esperteza tem que sair. Tem que sair, porque nós somos um país com gente muito bem capacitada, com empresários muito comprometidos com o impacto que ele gera no seu ecossistema. Então, não existe. Eu vi no outro dia alguém que comprava um carro depositando dinheiro na conta do vendedor da loja. Amigo, pelo amor de Deus, em que mundo que as pessoas estão? É lógico que a loja tem responsabilidade, assim como nós temos responsabilidade com os nossos colaboradores. Mas, espera aí, quem é que deposita quase R$1 milhão para comprar um carro na conta do vendedor da loja? Ou ele é mais esperto do que o esperto? Quem é mais esperto? Ele disputa? O dono da loja que permite isso ou o cara que faz esse depósito? É uma disputa que é uma corrida de ganso, né? Sim. Coisa de louco. Pois é. E aí, assim, essas derrotas ninguém coloca na rede social, né?
Porque não, tem coisa tem que gente não, coloca. eu só vejo nas redes sociais coisa boa. Gente maravilhosa, lindo, bonito, em lugares rico, maravilhosos, né? rico, todo mundo muito ali. Então assim, a derrota ninguém coloca. E na hora que se você faz uma coisa certa, você paga o valor correto, o valor justo, e muitas das vezes você é taxado como um bobo. Um bobo, Jinx. entendeu? É um jinx de novo, né? Como um bobo. E não é isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa, os pais principalmente, né, precisam estar ligados nisso, porque a mente das crianças essas redes sociais estão entrando dentro da mente delas e estão deixando dessa forma, né? E o que vai ser de uma criança com 10 anos hoje, quando ela chegar aos... Tem 2 de 12 que querem ser youtubers. Eu falei, não tem nenhum problema ser youtuber, meu filho. Mas por quê, meu filho? Porque eu quero parar de estudar agora. Eu falei assim, como? Então não vai ser youtuber. Então, É. você sabe uma coisa interessante, Célia, que você está dizendo, e até para a gente já ir para a conclusão, eu sempre fiz questão, vivi 2 momentos, né? Eu tenho a Stephanie com 25, o Daniel com 23 e a Manuela com 10. E com a Stephanie e com o Daniel, eles viveram ali o lançamento do celular, viveram enquanto criancinhas, né? O lançamento, aí era SMS, não mexia muito, e depois tiveram celular com smartphone, mas a questão da comunicação, eu fazia questão de assistir novela, eu nunca fui noveleiro, mas fazia questão de assistir junto com eles, porque eu sabia que eles iam assistir na casa da avó, na casa dos amiguinhos, iam acabar assistindo e voltar comprando aquela informação que eu não entendia uma ou outra como adequada. Então eu fazia questão de assistir com eles e comentando o tempo todo. Então eles assistiam a novela com comentarista. Então, mas eu fui trazendo a informação do meu modo de entendimento para eles ali. E com a Manuela agora, eu procuro ficar ali do lado também, e ela assistindo o TikTok não, e falando, puxa, você vê, e a pessoa engana. Não engana, Manuela, isso aí não é verdade, não. Não, eu falei, você tem que ficar esperta para entender o que é a verdade. E eu acho que passa muito por aí, Célia, do que você está falando. A pessoa vai fazer um processo de importação e quer se enganar. E quer se enganar. Ou o governo quer criar muros muito para além do que devem ser criados, e aí limita, aí pega e a inovação fica prejudicada no país. Acho que a proteção tudo bem, protecionismo não, né? Porque assim, ele limita exatamente isso, tipo, não, olha só, nós estamos tentando fazer uma coisa para desenvolver a indústria nacional, né? Não é simplesmente para receber uma coisa que eu não fiz, que eu não tenho uma folha de pagamento para sustentar. Não, é muito pelo contrário, é para tentar criar novas oportunidades de emprego, novas coisas. Então, porque inovação é uma coisa que faz muito bem numa feira, num congresso e tudo mais, mas o que tem por trás disso é um cenário muito duro, muito pesado. Então eu vou fazer uma convocação para a Célia aqui, porque, Célia, a gente tem que falar de zona de processamento e exportação. Perfeito, está marcado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e talvez crie uma condição adequada para quem tem um centro de inovação dentro de uma ZPE. Talvez seja um caminho. Você volta para falar com a gente sobre isso? Com o maior prazer. O que eu tiver de conhecimento, e eu estou aqui para discutir com vocês, para passar, vai ser muito prazer. Eu queria finalizar minha fala baseada sempre nisso. Procurem sempre um especialista da área. Eu falo da área de importação e exportação. Seja ela de produto acabado, seja ela da indústria, seja insumo, seja até mesmo para a sua casa, para o seu prazer. Não tem por que não. A pessoa física também pode importar. Ela não pode importar para revender, porque ela é uma pessoa física. Mas eu quero trazer a minha televisão porque ela é específica, eu quero um armário, eu já fiz isso. Já liberei a adega, que foi feito especialmente para uma pessoa. Ele pode trazer um carro? O carro, ele depende. Vai depender muito, mas, assim, ele novo, ele pode.
Novo ele pode. Então, assim, vou dar o exemplo da adega. A pessoa mandou fazer uma adega no Chile, gostou e trouxe. Enfim, não tem problema. A gente tem tudo dentro de um valor, tem várias coisas para fazer. Então, assim, você quer fazer importação, seja qual ela for, procure alguém. Procure realmente um especialista, tá? A gente tem, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os melhores despachantes na área. É só procurar no site do sindicato do Estado do Rio de Janeiro, que é o Sindaerj. E se você não está no Rio de Janeiro, você também tem a federação. Nós temos os sindicatos locais de despachantes aduaneiros e nós temos a nossa federação, que é a FEAduaneiros. Então, se você vai fazer uso da tecnologia de uma outra área, procure um engenheiro, procure a pessoa certa. Procure sempre aquilo que você queira fazer, procure um especialista. E eu falo muito o seguinte, não procurar, você está arriscado depois o seu processo virar processo. Porque importar é muito fácil. Se você tiver uma assessoria e fizer toda a documentação antes de chegar a carga no Brasil. Se você esperar chegar para depois consertar, vira a palavra processo. E processo é processo. Demora. E aí você nunca mais vai querer importar. Então, não comprar as coisas que estão se falando, é procurar um especialista. Eu fecho assim, aceito o convite para a gente falar de exportação, que é a saída maravilhosa para o Brasil e para o Rio de Janeiro, né? Vamos falar ali dessa área que a gente tem ali em Itaguaí, Maricá, temos em alguns lugares no Rio de Janeiro. Porto do Açu. Porto do Açu, um porto maravilhoso. E pelo Brasil todo, né? Mas eu gosto muito de falar da cidade maravilhosa. Apesar de ser paulista e estar aqui já há mais de 40 anos, essa cidade é maravilhosa e a gente tem que voltar a ser um dos principais... Uma cidade, um estado para se viver. Uma cidade que tem um porto e um aeroporto dentro da sua cidade internacional. Quem tem um porto na capital é só é Salvador. Outro lugar somos nós estamos do lado. Aí eu vou começar a falar, não vou parar mais. Não, mas aí você tem que voltar. Nós estamos do lado do maior mercado consumidor, nós somos o segundo maior. A gente não pode sair, a gente tem que voltar a ser o segundo maior polo no Porto do Rio de Janeiro. E a gente está trabalhando para isso. E estamos aí com o Rio Comex e vamos seguir em frente. Aceito, vamos agendar esse dia. Obrigada. Então, vamos com tudo. Você que está nos assistindo, não esquece, vai lá, se inscreve, curte e comenta, porque a Célia, o Cláudio estarão no chat participando com vocês. Então, pode fazer os seus questionamentos e tudo mais que a gente vai responder. Com o maior prazer. Pronto, legal. Fica com a gente.